Fala pessoas, tudo bem? Eu sou o Nano Runner, astrólogo, e esse é o primeiro vídeo de uma série de videoaulas que eu vou publicar aqui no YouTube. A minha ideia é criar esse projeto e ensinar astrologia de graça. Ter aqui no canal vários vídeos sobre os conceitos básicos da astrologia e como você pode aplicar isso no seu dia. Óbvio que as aulas aqui que eu vou fazer com vocês não vão ser tão profundas e tão extensas quanto as aulas que eu tenho no meu curso de formação, mas eu vou tentar ser o mais objetivo e o mais claro possível para você poder pegar essas informações e colocar no seu dia. Se você quiser fazer o curso de formação, aí você vem falar comigo e eu ponho você em uma das turmas que estão rolando, tá? Mas o que é importante? É conversar sobre astrologia e trazer clareza para isso, né? Uma das coisas que eu não gosto quando eu olho as coisas de astrologia é muito misticismo no negócio, né? É muito a Lua faz, né? Porque o Saturno, porque não sei o que, sabe? Eu gosto de dizer que eu sou um astrólogo cético. Eu gosto de pegar essas coisas, essas informações e colocar de uma maneira prática no dia a dia para fazer as coisas funcionarem. Não gosto muito desse negócio de ficar viajando, não. Então eu quero fazer as coisas que sejam de maneira mais prática para todo mundo conseguir colocar isso no dia a dia mesmo, porque quando você segue isso, quando você entende e segue isso, cara, a vida pode ficar muito melhor, muito mais simples. Por quê? A astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento. Ela não é um negócio. A astrologia não faz a sua vida acontecer. É você que pega as ferramentas da astrologia e põe isso em prática, tá? Então isso é muito importante da gente fazer essa distinção. Então quando a gente olha para a astrologia, a gente entende quais são as minhas facilidades e dificuldades. E aí eu posso trabalhar em cima disso de uma maneira mais objetiva, né? Eu como taurino, ascendente em virgem, eu gosto de fazer o negócio bastante pragmaticamente. Eu não gosto de muita coisa por aí, né? Eu gosto de coisas práticas. Então, a gente precisa começar, quando a gente começa a estudar astrologia, precisa primeiro entender alguns conceitos. Então, antes de falar de signos, de planetas, aquela coisa toda, a gente precisa conversar sobre conceitos astrológicos, fazer diferenciação de astrologia para astronomia, de signo para constelação, por que começa sempre no mesmo dia um ano astrológico, para a gente poder passar para a próxima parte, aí a gente consegue entender isso um pouco melhor. Então, essa aula a gente não vai falar sobre signos e planetas, tá? Vou falar sobre conceitos. Ela pode ser um pouquinho mais chatinha ali, mas é importante, tá? Então, o que a gente precisa entender? Tem coisas muito, muito importantes. Primeiro, signo é uma coisa, constelação é outra, tá? São duas coisas diferentes. Elas, inclusive, não estão no mesmo lugar no espaço, tá? Elas não estão no mesmo lugar, elas estão em lugares diferentes. Além disso, elas têm tamanhos diferentes, tá? As constelações elas são formadas com muitas estrelas e algumas são bem grandes e outras são menorzinhas ali. Mas os signos, todos eles têm exatamente 30 graus. Não tem diferença de tamanho, são todos exatamente com o mesmo tamanho. Isso já é uma diferenciação. A segunda coisa, as constelações são estrelas colocadas fisicamente no nosso espaço. Os signos, a palavra signo quer dizer sinal, guarda isso. Os signos, eles estão sempre na mesma posição e eles são subjetivos, eles não existem fisicamente, eles são subjetivos. E isso é colocado por causa das estações do ano. As posições dos signos são determinadas pelas estações do ano. Por isso que toda vez que o Sol entra em Áries é quando começa a primavera. Porque na hora que o Sol passa matematicamente na sua posição relativa à Terra, né? Na hora que a gente encaixa nessa posição aqui, é quando a gente começa a passar por um período de mudança de temperatura. Então a gente começa a receber um sinal novo, um estímulo novo, um signo, sinal. A gente recebe isso de maneira diferente. Consequentemente, a gente reage isso de maneira diferente. Então a astrologia ela é uma ferramenta de autoconhecimento baseado na resposta comportamental do humano às estações do ano e à posição dos planetas, tá? O que acontece aqui, né? A gente tem um estímulo desse sinal. Então, quando o Sol entra em Áries, quer dizer que a gente começa a saber que a primavera começa. A gente começa a sentir que a temperatura começa a mudar. E aí eu vou mudar o meu comportamento com relação a isso. Então o que acontece, né? Se lá fora está Sol, eu vou receber um estímulo desse Sol aqui.
certo? Então, se tiver quente, eu não vou sair de agasalho, porque se eu sair de agasalho eu tenho uma consequência. Então, eu vou me adequar ao que está acontecendo ali, certo? Então, você pode sair de agasalho, ou você pode sair de regata, ou você pode sair sem camiseta. Depende muito da maneira como você está lidando com essas situações. E a astrologia ela funciona desse jeito, né? A gente tem posicionamentos e a gente recebe o estímulo do ambiente, é meio que do ar ali, a gente percebe isso aqui quando eu nasço, e aí eu tenho as minhas reações dependendo do que eu sinto do ambiente ao meu redor, né? Então, se você tem um dia ali, se você tá, o dia está terminando, tá diminuindo a luz, né? Você recebe esse estímulo e você já começa a perceber, bom, a luz está diminuindo, daqui a pouco a lua vai subir, então a temperatura vai diminuir, então eu vou colocar um agasalho. É assim que funciona. Para a astrologia isso funciona desse jeito. É lógico que quando a gente tem Sol e Lua, fica muito óbvio no nosso dia a dia, né? Mas existem coisas que são muito mais sutis dentro do nosso comportamento que são representados pelo ambiente que estava rolando quando a gente nasceu. E isso vai dar oportunidades de comportamento, isso vai dar um tipo de reação ao ambiente, às pessoas, à temperatura, ao dinheiro, à profissão, isso tudo é coisas que eu estou sentindo ali no meio do caminho e eu posso me adequar a isso. O que é importante a gente saber também? Tudo nessa vida tem dois lados. Então eu tenho noite e dia, eu tenho dilúvios e eu tenho secura. Eu tenho branco e preto, né? Eu tenho vida e morte, eu tenho esse monte de coisa, tudo está dentro de ciclos ali, tudo tem o mesmo objeto, o mesmo assunto, tem positivos e negativos, tem sempre um lado depois do outro, né? Tem sempre dois sentidos. Na astrologia é a mesma coisa, todos os signos têm lados positivos e negativos, todos os planetas têm positivo e negativo. Não tem nada essencialmente positivo ou essencialmente negativo. O que quer dizer que não tem mapa bom e não tem mapa ruim, tá? A única coisa que tem é se você sabe olhar para o seu mapa e agir de uma maneira positiva. Se você sabe acionar aquelas características e você sabe se estimular aqueles sinais de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Óbvio que a gente tem as nossas oscilações durante a vida, mas se você se treinar no que você tem facilidade, as coisas ficam melhores, ficam mais fáceis. E o mapa serve para isso. O mapa astral, ele é literalmente o mapa da sua personalidade. Ele vai te falar onde está contramão, onde tem obra, onde não dá para ir, onde é mais perigoso, onde tem mais facilidades. E assim a gente vai seguindo, a gente vai se desenvolvendo. Você nasceu de um jeito, você tem certos tipos de comportamento, mas não quer dizer que você vai ser assim a vida inteira. Você pode, a ideia que a gente tem é se desenvolver, e mesmo que você tenha um signo e você aja de uma maneira, pode ser que você descubra características dentro disso que façam com que você evolua, tá? Então, por exemplo, o tio aqui é taurino, aí todo mundo fala teimoso, né, inflexível, aquela coisa toda. Aí eu fui desse jeito durante muitos anos. Hoje eu aprendi a ser muito mais flexível, eu aprendi a ouvir mais os outros, a pedir mais opiniões e a mudar um pouco essa o meu comportamento de que só a minha verdade é a minha verdade. Mesmo porque não existe uma verdade só, existem várias verdades, né? E eu já falei várias vezes, e repito sempre, né? Eu não acho que a astrologia é a única verdade desse mundo, muito pelo contrário. Ela é uma das. E existem várias verdades diferentes, né? Depende como que você se adapta. Você tem que buscar a história, a verdade que seja mais coerente com o que existe dentro de você. A astrologia funciona para mim muito, mas não é só isso, né? Tem muitas outras coisas. A minha personalidade é composta de muitas outras verdades. Então a gente tem sempre que olhar para isso como mais uma coisa que a gente vai colocar na nossa vida e não tomar como absoluta verdade. Porque a gente sempre está descobrindo coisas novas. Não só no nosso dia a dia pessoal, mas também a ciência, a espiritualidade, muitas outras coisas. A gente está sempre se desenvolvendo e conhecendo coisas novas. Então a gente nunca é dono da verdade 100%. Certo? Última coisa que a gente precisa saber na primeira aula de astrologia. A astrologia ela funciona única e exclusivamente do ponto de vista da Terra. O que quer dizer? Que o dia que a gente for morar em Marte, vai precisar construir uma outra astrologia, porque essa aqui não vai funcionar. Tá?
E como a gente olha do ponto de vista da Terra, a gente não olha para o espaço inteiro que existe para cima da gente. A gente não faz isso, a gente olha para uma faixa muito específica no céu que a gente chama de zodíaco, que é onde estão as 12 constelações e os 12 signos, né? Lembrando que eles são coisas diferentes. E por que a gente faz? Por que a gente olha só para essa faixa? Essa faixa tem 16 graus, tá? Ela é bem estreitinha no céu ali. E por que a gente usa só isso, né? Porque é exatamente dentro dessa faixa onde tem os planetas. Os planetas não estão andando assim aleatoriamente para tudo que é lado, eles estão andando exatamente dentro dessa faixa de 16 graus. É por isso que a gente não leva em consideração, entre aspas, as outras estrelas que tem por aí. Porque os signos eles estão somente dentro desse pedaço e os planetas também só dentro desse pedaço. Não tem por que a gente olhar para os outros lados se não tem planeta rolando ali, tá? Então, quando você ouvir alguém falar, astrologia não leva em consideração, não sei o que lá, fala, não leva em consideração porque esse pedaço aqui é importante. E aí você me pergunta, né? Por que todos os planetas andam exatamente dentro do mesmo pedaço? Por que eles não andam assim, de qualquer jeito? Né? Estão todos ali. Tem um significado isso, né? Tem uma utilidade. Os planetas estão ali caminhando dentro desse movimento e a cada posição que eles estão ali no zodíaco, eles mandam um sinal, eles mandam um estímulo e a gente reage conforme é isso. Cada planeta tem um comportamento, cada planeta tem uma energia positiva e negativa e isso faz com que a gente responda de maneiras diferentes ali, tá? À medida que a gente vai avançando dentro dessas aulas, eu vou explicando para vocês como que funciona cada um deles, como que a gente vai pensar nisso, como que a gente vai entender as diferenças de posicionamentos aí entre eles. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, vou dividir minha tela aqui com vocês, eu vou mostrar um mapa e eu vou falar para vocês como que a gente vai identificar esses posicionamentos do mapa, né? O mapa ele tem 4 camadas essenciais, entre aspas, tá? Não são camadas, são 4 divisões ali. E a gente tem que fazer a interpretação com essas 4 situações misturadas. E é por isso que é complexo o negócio, né? Porque você tem várias informações diferentes acontecendo ao mesmo tempo, misturadas entre si. E isso deixa uma análise de mapa bastante complexo, né? Todas as personalidades são muito complexas. A pessoa fala que é de Sagitário, ela tem o Sol em Sagitário, mas ela pode ter a Lua em Capricórnio, ela pode ter Mercúrio em Escorpião, ela pode ter o Ascendente em Touro, então cada um desses é um comportamento diferente. É um tipo de reação diferente que a gente tem, tá? Então as personalidades são muito mais complexas do que um signo só. E quando a gente fala de... quando vocês veem esses horóscopos, né? O que 2022 reserva para o signo de Touro? Não reserva nada para o signo de Touro, né? Você tem um estímulo isolado. Se você é uma composição dos 12 signos, do Sol e da Lua, dos 8 planetas, das 12 casas e mais os aspectos que fazem entre si, não adianta nada você olhar para um signo só. Porque não vai fazer o menor sentido para você e tudo que for dito ali não vai acontecer nada. Então, vamos parar por aqui. Vou mostrar para vocês como faz para reconhecer. Então, olha só, como que a gente faz para olhar para o mapa e identificar os pontos que eles têm ali. Vou dividir minha tela aqui com vocês e aí a gente vai ver esses pedaços aqui. Então, ó, esse exemplo aqui que eu coloquei, chutei um mapa aqui qualquer, tá? 17 de março de 93, meio-dia e 55, nasci de São Paulo. Sem a hora, a gente não consegue fazer nenhum mapa, nenhum mapa, tá? Então a gente sempre precisa da hora. Se você não sabe onde tem a hora, na sua certidão de nascimento tem. Não tem a certidão de nascimento, é um pouco complicado, mas você pode conversar com pessoas ali e ver mais ou menos que horas você nasceu ali. Para fazer o mapa natal ou qualquer outra coisa, você precisa da data da hora de nascimento, tá? Bom, vamos lá. Então, quando você olha para o mapa, você tem várias informações, né? Tem um monte de coisas misturadas aqui. Primeira coisa que a gente identifica. Eu gosto de usar esse programa aqui porque ele é bem colorido, a gente consegue destacar as coisas com facilidade, né? Então, a gente olha, primeiro que quando a gente olha aqui, ó, pelo lado de fora, a gente vê o zodíaco. É aqui essa faixa estreita de 16 graus que eu falei para vocês. Aqui tá todos os signos da nossa astrologia. Vocês veem que todos eles têm exatamente o mesmo tamanho. Todos eles têm 30 graus. Eles estão coloridos aqui porque eles são dos elementos. A gente trabalha com os 4 elementos: fogo, terra, ar e água.
cada um deles tem um comportamento, cada um deles é um sinal de comportamento diferente, é um estímulo diferente ali, tá? Então a gente vai reagir conforme isso está acontecendo, e aí essas coisas vão se misturar. Lembrando que eu não sou um signo só, né? Vocês estão vendo aqui o mapa, todos os signos estão compostos aqui, eles estão colocados aqui dentro, né? Eles não estão separados e jogados em algum canto, tá tudo junto aqui. Então quando a gente olha para esse mapa aqui, a gente identifica o zodíaco pelo lado de fora, né? E quando a gente olha para dentro, a gente vai ver os planetas. O Sol, que é uma bolinha laranja, nos outros programas e nos outros mapas aparece uma bolinha com uma bolinha no meio ali, é sempre o Sol. A Lua é uma Lua, é bem fácil de reconhecer. E os outros planetas estão com esses símbolos em branco aqui. Então eu tenho Mercúrio, tem Vênus. Esses símbolos aqui às vezes pode ser um pouco confuso, né? Mas se você ficar fazendo estímulos constantes, né? Buscando isso, você vai conseguir assimilar bem fácil. Marte, Júpiter está aqui embaixo. Saturno aqui em cima. Depois a gente tem Urano, Netuno e Plutão. Dentro da astrologia a gente tem muitos símbolos, tá? Mas no básico eu gosto de ensinar os planetas e mais alguns pontinhos que são importantes aqui. A gente não vai fazer interpretação deles hoje, tá? É só reconhecimento visual. Essa bolinha aqui com um X aqui no meio, né? Uma cruzinha aqui no meio, é a roda da fortuna, ou conhecida como parte da fortuna também. Essa lua aqui com uma partezinha escura é a Lilith, ou a lua negra, tá? E essas ferradurinhas aqui, ó, a gente tem o nó do norte, que é com a ferradura com a barriguinha voltada para cima, e o nó do sul, que é com a barriguinha voltada para baixo, tá? Tudo isso aqui tem significado, tudo isso aqui tem estímulos, tá? A gente vai entender isso conforme vai avançando nas aulas. E o último que eu gosto de usar aqui no básico mesmo é o Quiron. Quiron é um asteroide, né? Isso aqui ele tem significados bastante importantes também. Então esses símbolos de dentro são essas partes físicas, né? Elas têm propriedades físicas mesmo, a gente consegue pôr a mão. Menos os nodos Lilith e Roda da Fortuna, que eles são pontos calculados, eles não têm matéria, né? Eles não dá pra gente pôr a mão neles. Uma coisa que é muito importante em todos os mapas, né? Eles fazem aspectos. Aspectos são ligações que os planetas fazem entre si, onde existe transmissão de energia, né? Um comportamento positivo ou negativo vai de um lado para o outro ali. Os aspectos são coisas um pouco complicadas, né? À medida que a gente vai avançando, eu vou explicando isso para vocês, tá? Então não se preocupa muito em tentar interpretar isso agora. As linhas vermelhas são aspectos tensos e as linhas azuis são aspectos positivos. Isso aqui quer dizer que nesse setor aqui, ó, tem uma linha azul que sai do Sol e vai para Plutão, né? Ou seja, tem uma comunhão positiva aqui entre esses dois pontos, tá? É um lugar de facilitação de comportamento. Todas as linhas azuis são assim. As linhas vermelhas são aspectos tensos, o que quer dizer que vai mostrar para mim onde que nesse mapa aqui vai ter dificuldades, quais são as características que vão trazer desafios para essa vida aqui. Não quer dizer que muitos aspectos negativos quer dizer que a vida da pessoa é um inferno. Ela é desafiadora. E conforme a pessoa vai trabalhando o seu autoconhecimento e seu desejo de melhorar, esses aspectos tensos eles diminuem de intensidade, tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui ó, um aspecto tenso, uma linha vermelha saindo de Vênus indo para Marte, tá? Tem um aspecto que a gente chama de quadratura aqui, certo? Então isso aqui são os aspectos, eles são super importantes porque eles adicionam informações para determinados setores. Então, se a gente pensar aqui, ó, Vênus, esse mapa aqui tem Vênus no signo de Áries, tá? O que quer dizer? Se esse planeta Vênus, ele se comporta com características arianas, mas eu tenho que somar a isso as tensões que Marte envia para esse planeta aqui. É por isso que o negócio fica muito mais complexo, porque eu tenho que ir colocando camadas uma em cima das outras ali, tá bom? E por último, o que a gente vê no mapa são as casas, que são essas divisões em linha branca com um número no meio, ó. Tá? Isso aqui determina o número da casa. Então a gente tem casa 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Cada casa é um setor da vida. Cada casa tem uma ação.
E as casas ficam mais importantes dependendo da quantidade de planetas ou de qual planeta está dentro dessa casa. Então, olha aqui. Nesse ponto, eu tenho Marte dentro da casa 1. Isso aqui tem uma relevância. Aqui na casa 9, ó, eu tenho Sol, eu tenho Mercúrio e tenho Lilith. Ou seja, a casa 9 tem um peso maior para esse mapa aqui. A casa 11 está vazia. Não quer dizer que ela não tem atuação na vida dela, quer dizer que é menos importante. Aqui, ó, nesse setor... aqui nesse setor aqui, ó, a gente tem Urano e Netuno dentro da casa 7. Também tem um peso aqui, tá? A casa 3 está vazia. Não quer dizer que ela não tem ação, mas a casa 9 é mais importante, tá? Então é assim que a gente olha para o mapa. À medida que a gente vai batendo o olho, a gente vai entendendo, ó, aqui tem mais energia, aqui tem menos, e aqui tem mais tensão, aqui não tem. Então, se você identifica que tem mais tensão naquele lugar lá, você consegue reagir buscando o lado positivo daquilo. A solução para você ficar bem no seu mapa é entender onde você tem problema, quem está gerando esse problema e qual é o lado positivo disso aqui. Porque quando você entende qual é o lado positivo, você pode fazer isso de propósito. E aí você diminui a intensidade negativa. Você nunca vai ficar livre da tensão e do desafio, mas você pode lidar com isso de uma maneira mais saudável. Certo? Muito bem. Então, essa é a primeira aula, bem básica, tá? Para a gente conseguir entender. Muito importante saber que existe uma diferença conceitual entre signo e constelação. A gente tem que saber que o zodíaco é uma faixa bastante estreita no céu e os planetas estão andando ali dentro, por isso que a gente não olha para o resto. E saber como que a gente vai fazer a identificação dessas camadas do mapa aí que eu expliquei para vocês agora, tá? Próxima aula eu vou falar sobre elementos, fogo, terra, ar e água, e vou falar sobre um negócio que a gente chama de ritmos ou modos, que é uma subdivisão dos signos que é bastante importante também. Gostou? Faz comentários aqui. Tem dúvidas? Faz as suas perguntas aqui, compartilha, curte, dá o like, aquela coisa toda que você já sabe, tá? Até a próxima aula. A próxima aula pode ser que seja uma live, hein? Pode ser. Vamos ver. Beijo!